Dia 4 de abril de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Olha só, vamos conversar um pouco sobre tudo, sobre poder, sobre abuso, sobre irresponsabilidades, que é o que mais acontece em nosso Brasil. Não precisamos nem esquentar muito a cabeça para percebermos quais são essas irresponsabilidades, principalmente as que vêm de Brasília. Vamos falar muito sobre poder. O poder que corrompe e até mata, se necessário for. Muitas pessoas acabam tendo realmente memória curta e se esquecem do tanto de vítimas que já passaram nesse Brasil, vítimas do poder, pessoas importantes. Vejam só quantos casos de políticos importantes que já foram para a terra dos pés juntos, né? Por conta de atitudes suspeitas e muito mal explicadas, né? Mortes que nunca foram muito bem explicadas e não tiveram um desfecho razoável. Numa curta pincelada, nós temos aí a morte do Marechal Humberto Castelo Branco, Marechal que é o mais alto posto da carreira militar, que morreu lá em 18 de julho de 67. Tivemos a morte de Juscelino Kubitschek em 22 de agosto de 76. Né? O Castelo Branco morreu com um desastre aéreo, um avião bateu no avião presidencial, coisa estranha, né? Muito mal explicada. O Juscelino estava se dirigindo ao Rio de Janeiro em seu Opala, como motorista, né? E teve um acidente de automóvel e morreu. Estranho, o presidente viajando de carro numa estrada perigosa, como sempre foi a Dutra. Né? Ulisses Guimarães, lá em outubro de 92, que morreu junto com a sua esposa, e o casal do senador Severo Gomes e mulher estavam no helicóptero em direção a Angra dos Reis, um tempo muito fechado, muito ruim, e assim mesmo eles seguiram e o helicóptero desapareceu, caiu no mar, claro. Tivemos aí o prefeito Celso Daniel, que a gente sempre fala, evidentemente, que morreu em janeiro de 2002, também uma morte muito mal explicada até hoje. Ninguém conseguiu dar uma versão que consiga convencer de que alguém, um meliante qualquer, matou o prefeito. Tivemos aí o governador Eduardo Campos, morto em agosto de 2004, naquele acidente de avião, um avião particular, um jet, né, que caiu em Santos. Né? Avião, inclusive, que a Marina Silva evitou pegar, não é isso? Tivemos a morte de Teori Zavascki em janeiro de 2018. Também uma morte mal explicada. O aviãozinho caiu no mar também. Ou seja, são outros casos que ficaríamos a tarde toda conversando. Tarde porque eu estou gravando isso exatamente às 16 horas e 45 minutos. Mas veja só o que o poder concede a uma única pessoa, que do nada resolve agir como se não houvesse amanhã. Hoje saiu a notícia que o presidente Nicolás Maduro, lá na Venezuela, promulgou, na última quarta-feira, a Lei Orgânica para a Defesa de Essequibo e criou o território venezuelano em uma área reconhecida internacionalmente como parte da Guiana. São 39 artigos que instituem o Estado da Guiana Essequiba e que regulamenta o seu funcionamento, além de estabelecer regras para a defesa do território. Ele não está preocupado com as reações. É o poder que sobe a cabeça e ele age como se não tivesse consequências. Vemos assustados nas manchetes do dia, né? Essa semana temos falado muito sobre isso, sobre o forte crescimento pandêmico da dengue aqui no Brasil, mostrando que não existe uma campanha em andamento para combater a doença, como era de se esperar. Claro que nós sabemos da inabilidade da ministra
Nízia Trindade, da Saúde, ministério que tanto almeja o Arthur Lira, ministra que a todo momento está naquele balança, mas não cai. Claro que sabemos que o atual governo não se precaveu e muito menos se preocupou em comprar antídotos, né, para não falar outra palavra. É engraçado, mas o YouTube pega nisso. Mas ele não comprou antídotos o suficiente para imobilizar a população brasileira, né? População brasileira, inclusive, que cansou de ouvir que o ex-presidente é que foi irresponsável por não ter comprado o medicamento, que ainda nem existia, diga-se de passagem, para combater a pandemia anterior. Agora, ninguém se importa tanto, pois o governo do amor tudo resolve cantando a música lá, garçom, aqui nessa mesa de bar, né? E a imprensa aplaude, porque segundo ele, tudo se resolve tomando uma cervejinha. Sorte que o Reginaldo Rossi não desafinava como eu, né? Mas tudo bem. Para se ter uma ideia, o Luiz Inácio gastou 61% a menos que o ex-presidente em campanha para a vacinação. Nesse caso agora, para a vacinação da dengue, contra a dengue, né? Em 2022 foram gastos 31 milhões de reais em campanha de imunização, enquanto agora em 2023 foram gastos apenas 12 milhões. Isso no primeiro ano do desgoverno. Mas é aquele tal negócio. Ele está preocupado? Claro que não, ele se sente poderoso, ele está protegido, tem poder. E o poder desses governantes faz com que aqueles que deveriam noticiar, né, explicar à população o que está acontecendo, se escondam entre as vultosas verbas que recebem. E com isto se omitem ao noticiar, por exemplo, que o filho mimado do Luiz Inácio é um agressor de mulher e que foi denunciado na Lei Maria da Penha. Pois é, o poder resolve tudo. Livra donos de veículos milionários que matam e fogem da cadeia. Não que fogem da cadeia, matam, fogem e não vão para a cadeia, não é? Enquanto nós somos obrigados a engolir tudo isso calados. Nunca é fácil para nos livrarmos dos poderosos, porque na visão deles é melhor que as pessoas dependam deles por temer as consequências de perdê-los do que por gostarem de suas companhias. É uma visão muito triste e mesquinha, mas é a realidade. E isto se chama poder. Tudo isso pode explicar o porquê a grande maioria das autoridades políticas nunca saciam sua fome por fortunas, nunca se contentam com o exagero do que possuem, pois não basta o dinheiro, mas sim o poder, o controle. Assistimos diariamente às atrocidades praticadas por políticos, por autoridades do judiciário, que não se cansam de subestimar a população, com ações sabidamente prejudiciais aos brasileiros, quando corrompem, quando desviam, quando libertam criminosos e principalmente quando restringem a nossa liberdade. O poder pode livrá-lo da prisão, mesmo depois de julgado e condenado em 3 instâncias, mesmo depois de ficar conhecido mundialmente como o maior corrupto do planeta. Pois muitos que o acompanham, mesmo não gostando dele, temem perder sua companhia, se é que vocês me entendem. O poder apaga rastros de contravenções, mesmo quando são muitos os contraventores. E ainda por cima tem poder de inocentá-los e ressarci-los de supostos prejuízos em obras faraônicas. O poder nos faz engolir a ideia de que ações de cortes superiores, por mais inconstitucionais que sejam, pareçam naturais, já que é corroborada pelo quarto poder, que é a imprensa. O poder é o sistema, é o Estado. E como bem dizia o admirável Roberto Campos,
que foi economista, escritor, diplomata, membro da Academia Brasileira de Letras, ele dizia o seguinte: temos que ter cuidado com o Estado, pois ele é perigoso e anda armado. E olha quanto tempo faz que ele disse isso, hein? A única força capaz de derrubar o poder, como Davi derrubou Golias, é o carisma, o dom de se manifestar, o dom de conquistar, com palavras simples, mas com caráter ilibado. Vejam vocês, meus amigos, toda a gangue que se reuniu desde 2018 para derrubar um único homem, que mesmo atropelado, mesmo perfurado e mesmo difamado, continua de pé. Imprensa, políticos, judiciário, artistas, imprensa internacional. E mesmo assim, o ex-presidente continua arrastando multidões, simplesmente se utilizando do mais básico desta vida, que é a verdade. A verdade para com os seus eleitores, de forma simples, honesta, mas carismática. Os próximos passos são incertos, eu sei, nós sabemos. Não somente para nós, mas para eles também. Pois ninguém sabe como seria a reação do povo diante de uma injustiça maior contra o mito, que desvendou as entranhas da política brasileira, que nem os urubus ainda haviam percebido. Era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sei que se vocês gostaram, vocês vão mandar para os amigos, vão deixar os likes, vão se inscrever, se ainda não estiverem inscritos no canal, é de graça, né? E quem estiver afim poderá colaborar com o canal Terra Brasilis News. Eu, por enquanto, desejo a vocês um excelente fim de noite nesta quarta-feira, né? Nessa quinta-feira, desculpa. Espero encontrá-los amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.